Fazer essas duas coisas vai mudar a realidade das suas manifestações a partir de agora. Você precisa começar a pensar como e, em conjunto, agir como. E por que isso é importante? Bom, primeiro eu vou dar um exemplo meu, que eu e meu marido fizemos isso sem saber que era uma técnica de manifestação, sem ter consciência de lei da atração ou lei da suposição. A gente simplesmente fez. E foi muito natural. E tem um outro exemplo nisso também, que é o seguinte, eu e ele, a gente conseguiu atrasar as nossas manifestações, porque a gente não se conectou com elas. Então é o seguinte, em 2015, eu tinha os meus 13 anos, meu marido tinha uns 15, a gente olhou um pro outro e se apaixonou. E daí a gente começou a imaginar que eu era a namorada dele, que ele era meu namorado, e a gente nem sabia o nome e também não tinha coragem de chegar um no outro. Aí, a gente só se via às quartas-feiras, que era o dia que eu tinha curso, e era o único dia que eu ia pro centro. E ele trabalhava no centro quarta, quinta e sexta. Mas era muito raro eu ir quinta ou sexta pro centro. Geralmente eu ia uma vez no final do mês, porque eu ia no centro com meu avô. Aí a gente não se via muito. Mas algumas segundas e terças ele me via, porque ele fazia curso à tarde. Aí era o horário que eu tava saindo da escola. Ele me via. Ok. A gente começou a pensar como se a gente já tivesse um relacionamento. Ele ia pro ponto já mais arrumadinho, eu ia pro curso já mais arrumadinha, porque daí na hora de sair eu ia encontrar ele. Eu não perdi o horário do ônibus, porque eu sabia que eu ia pegar o ônibus com ele. Eu imaginava que ele ficava me esperando lá, porque ele sempre chegava primeiro. E, assim, a gente pegava o ônibus junto. Então, a gente ficava imaginando, né? A gente conversando. Então, a gente ficava imaginando que sentou perto. A gente sempre sentava muito próximo do outro, mas nunca no mesmo banco. Então, a gente ficava imaginando que tava sentado junto, que a gente ficava conversando. Nada muito específico, mas a gente imaginava coisas de namorado. Então, na nossa cabeça, aquela visualização tava muito vívida. A gente pensava como quem tava indo encontrar um namorado, a gente agia como quem tava fazendo alguma coisa, ia fazer alguma coisa com o namorado, a gente se programava pra algumas coisas, sem nem saber o nome um do outro. Só que, nesse período, a gente pensava como quem estava namorando, agia como quem estava namorando, só que ao mesmo tempo, pra ele, era impossível começar comigo, chegar em mim. E pra mim, que eu tinha idealizado uma versão dele que, estranhamente, é exatamente quem ele é, eu nunca imaginei que ele gostaria de se envolver com uma menina que nem eu. Então, era um relacionamento impossível. Na minha cabeça era platônico, na cabeça dele a mesma coisa. Aí a gente começou a só fantasiar isso. A gente se arrumava como se pra ver um ao outro, fazia tudo isso. Só que, eu não sei, a gente nunca chegou a conversar sobre isso, mas eu não sei quando foi a virada de chave pra ele, mas pra mim, no dia que a gente foi se encontrar, eu decidi que se eu não fosse ficar com ele, eu não ia ficar com mais ninguém. Daí, simplesmente, uma amiga minha do curso, que morava no mesmo bairro que eu e ele, resolveu ir junto comigo pro ponto. Ela sempre pegava muito mais tarde. Aí, ela perguntou, né, quem que era o menino, que eu tava apaixonada. E eu mostrei ele. E ele era vizinho de um amigo dela. Eles já tinham se visto antes, só que nunca chegaram a conversar, porque o Wesley sempre foi muito fechado. Aí, os dois era muito estranho. Tipo, o Wesley, ele sempre foi muito fechado e ela sempre foi muito espalhafatosa, digamos assim. Aí, a gente chegou no ponto, a gente pegou ônibus junto, e daí ela começou a puxar assunto com ele. Aí, a gente conversou da primeira vez. Então, da primeira vez,
vez, na verdade, que a gente conversou, eu comecei a falar uns negócios que já era parte da minha personalidade, mas eu sabia que chamava a atenção dele. Aí, ele entrou na conversa e começou a conversar com a gente. Beleza. Na outra quarta, a gente pegou o ônibus junto de novo e essa amiga foi junto comigo. Aí eu desci. A gente não conversou muito nesse dia, mas ela perguntou pra ele o Facebook dele. Aí eu cheguei em casa, o ponto que ele descia era 3 pontos depois, e ela desceu no mesmo ponto, porque os dois moravam relativamente perto. Aí ela mandou mensagem pra mim: ó, o Facebook dele é o tal, manda solicitação. Aí eu mandei solicitação pra ele, na quarta-feira mesmo. E daí no domingo, de tarde, ele me mandou mensagem. E daí a gente já começou a ficar, e de ficar foi pra namoro, e nós estamos há 9 anos juntos. Então, assim, no momento em que eu tomei a decisão de que eu ficaria com ele, nem que seja só pra ficar, mesmo que não fosse pra sempre, mesmo que na primeira vez que eu vi ele, eu cheguei em casa falando pra minha mãe que eu me apaixonei por uma pessoa que eu nem sei quem que é, e que eu ia casar com aquele garoto, eu decretei que eu pelo menos ficaria com ele, que eu teria uma chance com ele. E a gente tá junto até hoje. Então, essa é a prova de que para toda manifestação você precisa acreditar. Se você duvida, você atrasa o processo. E eu falo atrasar não porque manifestação tem prazo ou um tempo para acontecer. É porque, na verdade, você atrasa o seu processo de conexão energética. Porque, por exemplo, eu e ele, a gente não tava conectado energeticamente para ter um relacionamento. O que você colocou na boca? Então, assim, é um processo que exige que você acredite. Então, assim, na primeira vez que eu vi ele, eu já fiz um decreto, que eu me casaria com ele. No dia em que a gente que iniciou o nosso contato de fato, né, que foi pelo Facebook, eu tinha decretado que eu ia ficar com ele. Pelo menos ficar com ele eu ia. Então, eu já tinha dado outro decreto aí. Então, basicamente, é isso. E o processo para você pensar como quem eu tenho não é difícil. Não é trabalhoso. Só que vai exigir um pouquinho. Por quê? Você tá acostumado a ser a pessoa que você é hoje. Se você não consegue se ver abrindo portas, você vai ter que fazer o processo de buscar chaves dentro de si para abrir essas portas, para você começar a se tornar aquela pessoa. A nossa identidade molda a nossa realidade. E a nossa realidade, ela é mental. Tudo precisa acontecer primeiro na sua cabeça para depois acontecer no mundo externo. E para facilitar esse processo, você precisa. E eu falo precisa porque para mim é muito importante. Mas para você pode não ser ou não fazer sentido. Pensar e agir como? Por exemplo, se eu ficasse só no pensamento de ser a namorada dele, sem nem saber o nome dele, e nunca fizesse nada para chamar a atenção dele, talvez ele tivesse desencanado. Se eu não tivesse preparado a minha realidade para isso, por exemplo, eu toda terça-feira me arrumava pra ver ele na quarta. E todo final de semana eu me arrumava, porque eu imaginava que a gente ia se ver final de semana. Então, quando a gente começou a namorar, virou ainda mais constante. Eu tava sempre mais arrumada, tava sempre mais bonita, tava sempre mais cheirosa, tudo. Porque eu ia ver ele no final de semana. E quando a gente começou a namorar, todo final de semana ele tava lá em casa. Então, basicamente é isso. Eu comecei a preparar a minha realidade conforme as minhas expectativas. Demorou porque na minha cabeça era impossível alguém como ele querer estar comigo.
E foi uma das maiores bênçãos que aconteceu na minha vida. Porque eu era uma menina, na época que a gente começou, que de verdade, ele mesmo fala, amor, se eu tivesse a mentalidade de hoje, naquela época, nunca que eu teria pedido você em namoro. Porque você era muito complicada. Eu falei assim, mas também, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, naquela época, a gente não teria passado por nenhum perrengue do que a gente passou. Porque era tudo culpa minha, de verdade. Então, assim, eu tenho consciência da pessoa que eu sou. Eu tinha consciência da pessoa que eu era. E quando eu percebi que se eu não mudasse, a gente não ia estar junto. Obrigada, meu amor. Eu comecei a mudar. E pra mim, eu não vejo problema em mudar quem eu sou. Até porque, por exemplo, quando a gente começa a agir diferente, a gente conquista coisas novas, a gente se torna pessoas novas. Por exemplo, eu não curto muito perto da minha sogra, mas eu estou. E, apesar de no começo ter achado ruim, porque eu comecei a me despedir lá da outra casa que eu queria manifestar uma casa diferente. E daí, do nada, surgiu uma oportunidade de vir para essa casa, que é mais em conta, só que ela é mais perto da minha sogra. Passei algumas raivinhas com a minha sogra? Passei, ok. Só que a bênção que essa casa foi mudar o meu pensamento de lá pra cá, porque sim, gente, eu precisei trabalhar a minha mentalidade, o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir pra me mudar. E assim, é muito estranho. Mas tudo que a gente adquire, tudo que a gente conquista, exige que a gente se torne uma pessoa diferente. Não tem como você ser a mesma pessoa sempre e você ter resultados diferentes. Pode ser que você que esteja vendo esse vídeo, você não concorde, que você seja o tipo de pessoa que acredita que a manifestação, ela acontece sem esforço. Sim, só que, por exemplo, eu tive que fazer esforço pra me mudar. Eu queria me mudar de casa. Eu tive que fazer o esforço de juntar as roupas, de separar, de preparar o quarto das meninas, o quarto que é meio do meu marido. Então, assim, eu tive que ter esse esforço. Ah, eu tava doida por uma máquina de lavar nova. E daí a minha máquina quebrou. A gente não tava em condição de trocar de máquina. Só que daí, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tinha uma máquina nova. E tinha algumas coisinhas que eu começava a fingir que eu estava fazendo. E eu falo fingir, mas por contexto. Porque quando a gente começa a trabalhar o pensar como, você não precisa fingir. Você não precisa delirar. Não é questão de ser delulu ou qualquer outra coisa. É uma questão de adaptação, tá? É uma questão de, por exemplo... Eu vou dar um exemplo mais básico que eu acho que todo mundo vai entender. Você quer passar em um concurso ou você quer entrar em uma faculdade X? Então, lembrando, é uma questão de você simplesmente pensar. Você vai fazer um concurso, você vai querer entrar numa faculdade X. Você precisa começar a estudar. Só que você é uma pessoa que você não gosta de estudar. Então você não vai simplesmente pensar, eu quero passar nesse concurso, quero passar nessa faculdade, eu vou começar a estudar 4 horas todos os dias. Não, porque você não gosta de estudar. Você vai colocar lá 15 minutos. Quando você começar a pegar gosto e ver que aumentou um pouquinho o tempo que você tá estudando, assim, vamos pra 25, meia hora, 1 hora, você vai mudando gradativamente. E a mesma coisa com pensar como e agir como. Você não vai começar a agir como quem já tem aquilo do nada, mudando a sua vida. Ah, eu quero muito ter dinheiro, sai gastando o que você não tem. Não. Você vai estudar finanças, você vai começar a ver as suas habilidades de forma diferente. Você vai começar com pequenos hábitos de pessoas que já têm o que você quer. Com pequenos hábitos de pessoas que já são como você é. Como, por exemplo, no meu relacionamento, eu e o Wes, a gente se arrumava um pro outro. Então, isso é um hábito pequeno. Por exemplo, todo mundo se arruma pra sair. Só que eu me arrumava um pouco mais. Eu tentava ficar mais atraente, mais cheirosa, mais sexy. Tudo isso. Então, assim, são pequenos detalhes. Ele queria se arrumar, tipo, pra ele, sempre queria estar visualmente ok. Quando ele ia me ver,
Ele ia lá, passava mais perfume, ajeitava o cabelo, tudo um pouquinho a mais, sabe? Então você vai começar a fazer isso. Você não vai precisar exagerar ou se tornar uma outra pessoa da noite pro dia. Você vai começar a agir de pouquinho em pouquinho. Porque quando você começa a mudar o seu interno e o seu externo em conjunto, a sua mente, ela percebe que tem algo novo acontecendo. E o seu ego, que é preparado para cuidar de você, e ele gosta do que é familiar, ele vai tentar te parar. Só que se você mostra pro seu ego, pra sua mente, que tá tudo em conjunto, que é tudo um processo novo, é, por exemplo, você... Então, assim, é tudo um processo. O seu ego, ele vai estar sempre querendo te proteger. Se algo é novo, pode ser ruim. Não quer dizer que seja. Mas ele vai tentar te barrar. Então você vai, de pouquinho em pouquinho, gradualmente, agindo da forma que tem que ser. Que você tem que agir. Então vai estar lá. Sua mente, pensando como quem já vive essa realidade. Suas ações, confirmando que você já vive essa realidade. Então, no contexto geral, vai estar tudo conectado para sua mentalidade, para sua identidade. Aceitarem isso é muito mais fácil, é muito mais prático e não vai ter tanta resistência. E a respeito de resistência, quando você está nesse processo, gente, é muito normal quando você quer manifestar algo, ter resistência. Só que vai de você. Por exemplo, desde que eu lembrei. Então, assim, é um processo individual. Você vai passar por isso. Você vai pegar e fazer igual. Lembra que eu falei que eu ia casar com Wesley? Eu lembrei disso. Aí eu falei assim, pô, se eu decretei, eu falei e as nossas palavras se tornam a nossa realidade, eu vou casar com esse menino. E depois, quando a gente voltou, e daí eu defini que se eu não fosse ficar com ele, eu não ficaria com mais ninguém, porque tinha que ser ele, porque eu estava apaixonada por ele, porque eu não conseguia pensar em nenhuma outra pessoa que não fosse ele o tempo todo. Aconteceu. Simplesmente aconteceu. Teve algumas intercorrências, beleza, mas é que nem eu falei, né? A pessoa que eu era quando a gente começou, eu era caótica. Então, assim, eu descobri que essa é a melhor forma de manifestar. Porque é alinhar coisas que a gente faz o tempo todo, o dia inteiro. Que é pensar e agir. Então, é muito fácil. Aí, voltando, né, o exemplo de como que é pra você combater o seu ego com relação a pensar e agir. Se você começa um curso, todo dia você tem que acordar no mesmo horário, se arrumar e ir pro curso. Seu cérebro vai se adaptar. Você vai pensar, tem que ir pro curso, deu horário de ir pro curso. Você começa a se arrumar, daqui a um tempo, seu corpo, ela tem que ir pro curso. Não vai mais dar tanta preguiça. Ai, começou o trabalho. Igual meu marido. Meu marido, às vezes, ele fica aqui morrendo um tempão. Ai, porque eu tô ruim, porque eu tô cansado, porque eu quero ficar jogando, porque tá gostoso ficar aqui deitadinho com vocês. Porque às vezes deita eu, ele e as meninas na cama, assim, perto do horário dele sair. Aí fica aqui de boa, conversando, mexendo no celular, ou só vendo as meninas brincar. Aí dá o horário, ele começou a se arrumar e não quero ir hoje. Só que automaticamente, ele mesmo reclamando de não quero ir, 3 horas ele levanta, vai tomar banho, começa a se ajeitar, eu vou, separo a roupa pra ele ir pro serviço. E é isso. Então assim, a gente não permite, quando a gente começa a pensar e agir de acordo, quando a gente sabe a importância do que a gente quer, não tem barreira. E até mesmo quando a barreira vem, você blinda ela, tipo, você deixa ela passar. Por exemplo, essa questão, meu marido, querer ficar jogando, querendo ficar brincando, qualquer coisa assim. Mas deu horário, ele levanta e vai pro banho. Ah, se por acaso ele resolve que ele vai passar mais tempo com as meninas, eu sei que ele vai tomar banho quando ele chegar do serviço. Então, eu já preparo tudo, porque ele vai chegar em casa querendo tomar banho. Então, eu já tenho que deixar a roupa dele pro serviço aqui. Então, pra ele colocar depois do serviço, pra ele ficar de boa descansando em casa. Então, é basicamente isso. Quando a gente começa a aceitar
esse combo de pensamento e ação, o ego perde força. Se torna a nossa identidade. Se torna obrigatório, se torna fácil, se torna objetivo. Então, você precisa começar a pensar como. Se pergunte, como é o pensamento de quem vive isso? Como é o pensamento de quem é assim? Como é o pensamento de quem é assim? Como alguém que é assim age? Como alguém que tem isso age? Como alguém que faz isso age? E daí você vai começar a buscar, e você não precisa começar com pensamentos obsessivos, tipo, ficar só com aquilo na cabeça. Não, mas pontualmente esse pensamento vem. Você também não precisa mudar toda a sua rotina para entrar em algo que ainda não condiz com a sua realidade. Porque vai ter uma discrepância ali, você tá idealizando algo na sua mente, agindo de acordo com isso, mas ainda não bate uma coisa na outra, sabe? Então, você começa pequeno. Você vê uma coisinha que T faria, por exemplo. Eu tava doida pra uma máquina faz tudo. Tinha colocado a máquina faz tudo no meu carrinho do meu marido da Shopee. A mesma máquina. E não foi por querer. Eu simplesmente achei ela, vi que tava com preço bom, coloquei no carrinho. Não tinha condição. Minha máquina quebrou. Eu não tô podendo fazer força. Então, assim, quando a minha máquina quebrou, ou eu teria que ficar abaixado lavando na mão, porque nessa casa não tem tanquinho. Não tem tanque, né? Ou eu teria que encher ela e pegar um cabo de vassoura que eu tinha e mexer manual. Aí eu comecei a fazer isso, meu marido viu. Ele falou assim, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer força, caramba. E na minha cabeça, eu tava ali mexendo, só que pra mim era como se estivesse cozinhando enquanto eu estava lavando roupa. E eu estava só visualizando. Pensando como quem tem uma máquina faz tudo, que só largou a roupa lá e tá fazendo outra coisa. Porque como eu tava mexendo ali, era aquele movimento circular, na minha cabeça eu tava fazendo um brigadeiro, tava fazendo alguma coisa que eu tenho que ficar mexendo sem parar. Aí, beleza. Eu acho que do momento que a máquina parou de vez, porque ela tava ficando fraca, aí ela parou. Aí foi uma semana, só que como ela tava muito fraca, tinha roupa de um mês que eu tava tendo que lavar de pouquinho em pouquinho. E eu tava priorizando que as meninas usam mais e o que meu marido usa mais. Aí eu tinha que lavar bem menos roupa, então eu tinha que lavar muito mais vezes e etc, né? Então eu comecei a idealizar ter uma máquina. Do nada meu marido chega e falou assim, conversei com a minha chefe, ela também tem que comprar uma máquina de lavar pra ela, aí ela vai pedir pra gente e vai ficar em tanto. Aí eu falei assim, caramba, e a gente achando que não tinha possibilidade, né? E daí pronto, chegou minha máquina e agora tem uma máquina que faz tudo. E é isso. É mais uma confirmação de que quando a gente alinha pensamento e ação, tudo dá certo. Então, faça isso. Eu espero que ajude você. E isso dá certo com tudo. Seja relacionamento, financeiro, saúde, físico, etc. Vai dar certo. Tá bom? Beijo. E se você quiser que eu traga algum outro tipo de conteúdo, coloca aqui. Por quê? A maioria das coisas que eu trago aqui pro canal são coisas que eu estudo e eu trago pra cá, porque o objetivo desse perfil, desse canal, é eu compartilhar os meus aprendizados, porque eu sou uma pessoa que gosta de aprender ensinando e também é uma ótima ferramenta porque eu gosto de ensinar as minhas filhas a manifestar. Então, eu ensino elas de forma lúdica como eu gostaria de aprender e assim elas já manifestam desde pequenas. Não é à toa que a minha filha mais velha já tem tudo que ela quer. Se ela fala, quero tal coisa, beleza, meu marido que compra. Só que não existe nenhuma regra que diz que alguém não pode te dar aquilo. Então é o seguinte, era um negócio que era muito engraçado, que minha filha era obcecada por pizza. E daí, eu ensinei ela a orar. E era muito engraçado que tipo, a gente ia deitar, aí ela, mãe, vamos falar com o Papai do Céu? Aí a gente ia lá, ela juntava as mãozinhas e ela, Papai do Céu, me dá pizza. Amém. A oração dela era isso. Era pedir pizza. Ou qualquer outra coisa que ela queria comer. E daí, a minha irmã, vou mandar uma pizza pra sua casa.
errei um pedido aqui, vou mandar pizza, porque o marido da minha irmã trabalha numa pizzaria, ele é dono de uma pizzaria, e ela trabalhava lá. Aí ela, errei um pedido aqui, vou te mandar uma pizza. Simples assim. Oi, Aina. Então, basicamente, é isso. Não existe uma regra de quem pode dar ou deixar de dar, até porque, assim, a minha condição financeira não é a melhor do mundo. Mas, honestamente, a minha filha, apesar de não entender muito bem, ela consegue manifestar. Eu acho muito engraçado que sempre que ela pede algo, dependendo, lógico que, por exemplo, não deixa ela comer pizza todos os dias, ela não pode comer pizza direto. Então tem algumas coisas que tem limites. Mas ela pedir algo pro meu marido, ele sempre tem dinheiro pra fazer aquilo pra ela. Então, isso é muito legal. E a ideia dos meus vídeos é isso, é eu sempre ter um repertório pra poder ensinar algo novo pras minhas filhas, ou até mesmo pra quando elas crescerem, poder olhar. Então, se você tiver alguma ideia de algo que eu possa pesquisar pra aprender, deixa aqui nos comentários.